Professor de Física Newton resolvendo as questões do Enem 2022. Questões de Física. Deixe o seu like. Questão 105. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos, de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Antes da colisão, então aqui você tem um carro que se dirige na direção horizontal para a direita, com o objetivo de colidir com esses pneus. Embaixo, o mesmo carro, com a mesma massa, se dirige na direção horizontal para a direita para colidir com os blocos. Adotei o negativo para a direita e positivo para a esquerda. São os sentidos. Então, por isso, a velocidade aqui tem menos 30 metros por segundo nos dois casos. Okay? Esses 30 metros por segundo não aparecem no problema, então isso aqui é uma sugestão para tornar a resolução mais simples. Okay? Então, como ele está indo para a direita e para a direita eu adotei o sinal de menos, ele está indo para a direita com menos 30 metros por segundo e o de baixo também. Depois da colisão, por exemplo, no caso dos pneus, ele retorna com alguma velocidade. Como ele está indo para a esquerda, considerei positivo. Esse também é um valor arbitrário, 10 metros por segundo. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Então, quando ele colide com os pneus, ele retorna com a velocidade reduzida. Eu coloquei 10, podia ser 5, 20. Tá? Então, coloquei 10 metros por segundo, porque é uma velocidade reduzida, então tem que colocar uma velocidade inferior a 30. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então ele não permite a volta, a velocidade dele aqui é zero. A energia, no caso, é totalmente dissipada nesse problema. Muito bem. O impulso, por definição, é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, que é igual a força média vezes ΔT, definição de impulso. Então, esses dois termos são iguais. O M aparece tanto no V quanto no V0, coloco em evidência. O ΔT está multiplicando a força média, passa dividindo. No caso dos pneus, a velocidade final é 10 metros por segundo. No caso é o V. O menos da fórmula e a velocidade inicial menos 30. 10 menos menos 30 vai dar 40, porque menos com menos dá mais. Então essa aqui é a força que os pneus exercem sobre o automóvel. No caso dos blocos, M é igual a V menos V0 sobre ΔT. A velocidade final é zero, então no lugar de V eu vou colocar zero. Porém, a velocidade inicial é menos 30. Então vai ficar 0 menos menos 30. Menos com menos dá mais. Então a força que os blocos exercem é de 30 mΔT. Tá? Isso aqui é para comparação. Então, por exemplo, 40 é maior que 30, então a força que os pneus exercem é superior. Então a força que os pneus exercem é superior com relação aos blocos. Vamos analisar as questões. A força é maior na colisão com a barreira de pneus, está correto. A força é maior na colisão com a barreira de blocos, está errado. A força é maior na colisão com a barreira de blocos, está errado. A força é maior na colisão com a barreira de pneus, está correto. A força é maior na colisão com a barreira de blocos, está errado. Então, as opções são letra A e letra D. Na letra A, além desse termo, ele diz o seguinte: e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. E aqui, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Na barreira de blocos, a energia é totalmente dissipada. Porque, veja bem, a energia cinética é a energia inicial. Está associada a essa velocidade. Então, eles possuem a mesma energia cinética, porque possuem a mesma velocidade inicial e a mesma massa.
Só que quando esse carro bate nos blocos, a velocidade dele final é 0. Ok? Então, nesse caso, a energia cinética foi totalmente dissipada. A resposta é a letra A. Essas outras estão equivocadas. Obrigado.